Você está prestes a ouvir algo que talvez mude sua percepção para sempre. As palavras que ecoaram nos salões ocultos do Vaticano agora chegam até você, carregadas de temor, dúvida e uma verdade que muitos preferiram esconder. Foi o Papa Leão XIV quem levantou a questão mais temida de todas: a cremação pode impedir a ressurreição da alma. O que parecia apenas uma escolha moderna pode, na verdade, carregar consequências eternas. Imagine se tudo que você fez em vida fosse apagado por uma decisão tomada depois da morte. E se, ao invés de descanso, restasse o silêncio do vazio? Você precisa saber disso antes que seja tarde. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Aquelas que viveram acreditando na promessa da ressurreição, que rezaram por filhos, netos e seguraram terços enquanto o mundo desabava ao redor, não podem ignorar o que está por vir. Porque quando um papa fala, o céu inteiro escuta. E dessa vez, ele falou com dor nos olhos e o peso do além na voz. Não se trata apenas de uma opinião. Trata-se de revelações escondidas, textos antigos que voltaram à luz com avisos claros. O corpo não é só carne, é templo. Mexer nele, depois da morte, pode mexer com o que vem depois dela. A dor de uma mãe que enterrou um filho, a saudade de uma esposa que esperou uma vida inteira por alguém que nunca voltou, a solidão dos que não sabem onde buscar consolo. Tudo isso grita dentro de nós quando ouvimos falar que talvez a promessa da ressurreição esteja em risco. Como aceitar isso? Como não se revoltar ou se desesperar? Mas há uma resposta. Há uma palavra que consola e aponta uma saída. Há uma esperança ainda possível para quem estiver pronto a ouvir, aceitar e mudar o destino com fé. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Na Polônia, onde a fé pulsa entre velas e cinzas, onde os sinos ainda tocam no silêncio das aldeias e as mãos enrugadas se juntam em oração, antes de cada refeição, isso não é novidade. Muitos já ouviram de padres antigos o aviso: não toquem no que Deus selou. Mas hoje, com hospitais propondo cremações automáticas e famílias sem tempo para velórios, a tradição está sendo enterrada junto com a alma. Será que é isso mesmo que queremos? Será que essa pressa vale o risco de perder tudo depois? Você pode ter ignorado esse tema até hoje, pode ter achado que não importava. Mas agora, quando os próprios cardeais se reúnem em silêncio para debater essa verdade, o chamado não pode mais ser ignorado. Há documentos sendo retirados das criptas. Há manuscritos que alertam: sem o corpo, a alma vaga. E vagar sem rumo, após a morte, é o maior castigo que um fiel pode conhecer. A pergunta que precisa ecoar agora é: você está em paz com o destino do seu corpo e da sua alma? Já não se trata mais de escolha estética ou financeira. A cremação passou a carregar um peso espiritual que ninguém ousava mencionar em voz alta. Até agora. Até o dia em que o Papa decidiu que não podia mais calar. Ele sabia dos riscos, sabia que seria atacado, mas preferiu ser rejeitado pelos homens do que pelas leis do Altíssimo. E se ele teve essa coragem, você também pode encontrar forças para encarar a verdade. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe, depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro.
A pergunta que bate agora no peito de cada mulher polonesa que reza pelos filhos é uma: só se eu não tiver um corpo, terei um lugar na eternidade? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez tenha pensado tarde demais, mas há um tempo escondido dentro de cada revelação, e esse tempo é agora. Há orações que foram escritas justamente para os que duvidam, para os que temem, para os que choram sozinhos no escuro. Elas não surgem por acaso. Quando Padre Pio recebia visões noturnas, o que ele via não eram apenas rostos e sombras. Ele via corpos se desfazendo em cinzas e almas pedindo retorno. Ele anotou tudo, e essas palavras, até hoje guardadas, agora, começam a circular entre os que têm ouvidos espirituais para ouvir. Não são palavras doces, são palavras de alarme, são apelos vindos do além. Ignorá-las seria fechar a porta da eternidade com as próprias mãos. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se, ao final da sua vida, você for julgado, não apenas pelos pecados cometidos, mas pelo destino dado ao próprio corpo. Essa ideia não é moderna, não é recente, ela ecoa nos antigos concílios, nos textos apócrifos, nos murmúrios dos mosteiros silenciosos. Mas agora ela foi revelada com toda a sua gravidade. E quem a ignora assume um risco que não se desfaz com preces tardias. E se eu te dissesse que existem documentos ocultos, mantidos longe dos olhos do povo por séculos, que confirmam o corpo humano é o selo físico da promessa da ressurreição, e que destruir esse selo, mesmo com intenções justificadas, pode apagar o seu nome do livro da vida? É cruel dizer isso? Sim, mas muito mais cruel seria saber e calar. O que você está prestes a ouvir não foi ensinado nas homilias comuns. Isso foi sussurrado entre paredes frias de mosteiros que ainda guardam o cheiro de incenso e o eco de orações nunca respondidas. A cremação se tornou uma opção prática, barata, rápida. Mas o que ninguém te contou é que no antigo direito canônico o fogo era reservado aos ímpios, aos hereges, aos que se desligavam da fé. Isso foi registrado, selado e depois abafado. Os que insistiam em morrer de forma contrária ao ensinamento da igreja eram alertados. Sem corpo, não há testemunha da sua fé. Sem sepultura, não há descanso. Sem matéria, o espírito perde o caminho de volta. Você entende o risco? Nas missas de Requiem do passado, cada oração tinha um propósito profundo. Não era apenas consolo aos vivos, mas orientação para o espírito que partia. Mas como rezar por alguém que não tem mais vestígios físicos na terra? A cinza não responde, ela se espalha, se dissipa, e como um fio quebrado, desconecta-se da eternidade. O Vaticano já não fala disso nos púlpitos. Mas o Papa Leão XIV rompeu esse silêncio. Ele viu as consequências. Ele foi avisado por quem já partiu. As revelações começaram com visões. Depois vieram os manuscritos. Depois, o silêncio. O silêncio profundo, assustador, daqueles que sabem que mexer com o eterno tem um preço. A cremação, segundo o Papa, pode não apenas atrasar a ressurreição, ela pode impedi-la completamente. Essa afirmação chocou o alto clero, mas quem ousou contestá-la não conseguiu dormir em paz desde então. E você, depois de ouvir isso, acha que consegue? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Depois, escreva: Senhor,
Essa oração é tudo o que eu precisava. Você já percebeu que os cemitérios estão cada vez mais vazios? Que os velórios estão mais curtos, mais apressados? Que a despedida virou um protocolo? E que o choro de uma mãe, antes sagrado, hoje é silenciado por burocracias? A cremação não levou apenas corpos, ela levou rituais, levou memórias. Levou os últimos momentos em que ainda era possível sentir que a alma estava por perto. E agora as pessoas olham para a fumaça e fingem que isso basta, mas não basta. Não basta para quem tem fé. Não basta para quem acredita na promessa do terceiro dia. A pedra foi removida do túmulo, não das cinzas, não da ausência. E você, que segurou a mão de um parente antes da partida, que rezou pedindo um sinal de que ele estava em paz, precisa saber disso. Talvez ele ainda esteja esperando, preso entre mundos, por algo que podia ser evitado. Isso não é superstição, isso é revelação. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Muitas mulheres de fé, que hoje têm cabelos prateados e olhos que já viram a morte de perto, lembram das palavras das avós: nunca se deixe queimar, mesmo que tudo pareça perdido. Isso era passado de geração em geração como uma verdade solene. Mas o mundo riu. Chamou de crença ultrapassada. E agora, quando se percebe que a ciência não tem resposta para tudo, muitos voltam ao início, procurando por aquele aviso que ignoraram. Imagine o desespero de uma alma que não encontra mais o caminho de volta ao corpo. Imagine um espírito que vaga, que implora por uma segunda chance e ouve apenas o silêncio do pó. Agora pense, e se for alguém que você amou? E se for você? Quantos gritos não ecoam do outro lado, esperando que alguém os escute? E se essas revelações chegaram até você agora, não seria um chamado? Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você está prestes a ouvir algo que talvez mude sua percepção para sempre. As palavras que ecoaram nos salões ocultos do Vaticano agora chegam até você, carregadas de temor, dúvida e uma verdade que muitos preferiram esconder. Foi o Papa Leão XIV quem levantou a questão mais temida de todas. A cremação pode impedir a ressurreição da alma? O que parecia apenas uma escolha moderna pode, na verdade, carregar consequências eternas. Imagine se tudo que você fez em vida fosse apagado por uma decisão tomada depois da morte. E se, ao invés de descanso, restasse o silêncio do vazio? Você precisa saber disso antes que seja tarde. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário. Fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Aquelas que viveram acreditando na promessa da ressurreição, que rezaram por filhos, netos e seguraram terços enquanto o mundo desabava ao redor, não podem ignorar o que está por vir. Porque quando um papa fala, o céu inteiro escuta, e dessa vez ele falou com dor nos olhos e o peso do além na voz. Não se trata apenas de uma opinião, trata-se de revelações escondidas, textos antigos que voltaram à luz com avisos claros. O corpo não é só carne, é templo. Mexer nele depois da morte pode mexer com o que vem depois dela. A dor de uma mãe que enterrou um filho. A saudade de uma esposa que esperou uma vida inteira por alguém que nunca voltou. A solidão dos que não sabem onde buscar consolo. Tudo.
Isso grita dentro de nós, quando ouvimos falar que talvez a promessa da ressurreição esteja em risco. Como aceitar isso? Como não se revoltar ou se desesperar? Mas há uma resposta. Há uma palavra que consola e aponta uma saída. Há uma esperança ainda possível para quem estiver pronto a ouvir, aceitar e mudar o destino com fé. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Na Polônia, onde a fé pulsa entre velas e cinzas, onde os sinos ainda tocam no silêncio das aldeias e as mãos enrugadas se juntam em oração antes de cada refeição, isso não é novidade. Muitos já ouviram de padres antigos o aviso: não toquem no que Deus selou. Mas hoje, com hospitais propondo cremações automáticas e famílias sem tempo para velórios, a tradição está sendo enterrada junto com a alma. Será que é isso mesmo que queremos? Será que essa pressa vale o risco de perder tudo depois? Você pode ter ignorado esse tema até hoje, pode ter achado que não importava. Mas agora, quando os próprios cardeais se reúnem em silêncio para debater essa verdade, o chamado não pode mais ser ignorado. Há documentos sendo retirados das criptas. Há manuscritos que alertam: sem o corpo, a alma vaga. E vagar sem rumo, após a morte, é o maior castigo que um fiel pode conhecer. A pergunta que precisa ecoar agora é: você está em paz com o destino do seu corpo e da sua alma? Já não se trata mais de escolha estética ou financeira. A cremação passou a carregar um peso espiritual que ninguém ousava mencionar em voz alta. Até agora, até o dia em que o Papa decidiu que não podia mais calar. Ele sabia dos riscos, sabia que seria atacado, mas preferiu ser rejeitado pelos homens do que pelas leis do Altíssimo. E se ele teve essa coragem, você também pode encontrar forças para encarar a verdade. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. A pergunta que bate agora no peito de cada mulher polonesa que reza pelos filhos é uma só: se eu não tiver um corpo, terei um lugar na eternidade? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez tenha pensado tarde demais, mas há um tempo escondido dentro de cada revelação. E esse tempo é agora. Há orações que foram escritas justamente para os que duvidam, para os que temem, para os que choram sozinhos no escuro. Elas não surgem por acaso. Quando Padre Pio recebia visões noturnas, o que ele via não eram apenas rostos e sombras. Ele via corpos se desfazendo em cinzas e almas pedindo retorno. Ele anotou tudo, e essas palavras, até hoje guardadas, agora começam a circular entre os que têm ouvidos espirituais para ouvir. Não são palavras doces, são palavras de alarme, são apelos vindos do além. Ignorá-las seria fechar a porta da eternidade com as próprias mãos. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. E se, ao final da sua vida, você for julgado não apenas pelos pecados cometidos, mas pelo destino dado ao próprio corpo. Essa ideia não é moderna, não é recente. Ela ecoa nos antigos concílios, nos textos apócrifos, nos murmúrios dos mosteiros silenciosos. Mas agora, ela foi revelada com toda a sua gravidade. E quem a ignora, assume um risco que não se desfaz com preces tardias. E se eu te dissesse que existem documentos ocultos,
mantidos longe dos olhos do povo por séculos, que confirmam: o corpo humano é o selo físico da promessa da ressurreição, e que destruir esse selo, mesmo com intenções justificadas, pode apagar o seu nome do livro da vida. É cruel dizer isso? Sim, mas muito mais cruel seria saber e calar. O que você está prestes a ouvir não foi ensinado nas homilias comuns. Isso foi sussurrado entre paredes frias de mosteiros que ainda guardam o cheiro de incenso e o eco de orações nunca respondidas. A cremação se tornou uma opção prática, barata, rápida. Mas o que ninguém te contou é que no antigo direito canônico, o fogo era reservado aos ímpios, aos hereges, aos que se desligavam da fé. Isso foi registrado, selado e depois abafado. Os que insistiam em morrer de forma contrária ao ensinamento da igreja eram alertados. Sem corpo, não há testemunha da sua fé. Sem sepultura, não há descanso. Sem matéria, o espírito perde o caminho de volta. Você entende o risco? Nas missas de réquiem do passado, cada oração tinha um propósito profundo. Não era apenas consolo aos vivos, mas orientação para o espírito que partia. Mas como rezar por alguém que não tem mais vestígios físicos na terra? A cinza não responde. Ela se espalha, se dissipa, e como um fio quebrado, desconecta-se da eternidade. O Vaticano já não fala disso nos púlpitos. Mas o Papa Leão XIV rompeu esse silêncio. Ele viu as consequências. Ele foi avisado por quem já partiu. As revelações começaram com visões. Depois vieram os manuscritos. Depois, o silêncio. O silêncio profundo, assustador, daqueles que sabem que mexer com o eterno tem um preço. A cremação, segundo o Papa, pode não apenas atrasar a ressurreição, ela pode impedi-la completamente. Essa afirmação chocou o alto clero. Mas quem ousou contestá-la não conseguiu dormir em paz desde então. E você, depois de ouvir isso, acha que consegue? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já percebeu que os cemitérios estão cada vez mais vazios? Que os velórios estão mais curtos, mais apressados, que a despedida virou um protocolo? E que o choro de uma mãe, antes sagrado, hoje é silenciado por burocracias? A cremação não levou apenas corpos, ela levou rituais, levou memórias, levou os últimos momentos em que ainda era possível sentir que a alma estava por perto. E agora as pessoas olham para a fumaça e fingem que isso basta, mas não basta. Não basta para quem tem fé. Não basta para quem acredita na promessa do terceiro dia. A pedra foi removida do túmulo, não das cinzas, não da ausência. E você, que segurou a mão de um parente antes da partida, que rezou pedindo um sinal de que ele estava em paz, precisa saber disso. Talvez ele ainda esteja esperando, preso entre mundos, por algo que podia ser evitado. Isso não é superstição, isso é revelação. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Muitas mulheres de fé, que hoje têm cabelos prateados e olhos que já viram a morte de perto, lembram das palavras das avós. Nunca se deixe queimar, mesmo que tudo pareça perdido. Isso era passado de geração em geração como uma verdade solene. Mas o mundo riu, chamou de crença ultrapassada. E agora, quando se percebe que a ciência não tem resposta para tudo, muitos voltam ao início, procurando por aquele aviso que ignoraram. Imagine o desespero de uma alma que não encontra mais o caminho de volta ao corpo. Imagine um espírito,
que vaga, que implora por uma segunda chance e ouve apenas o silêncio do pó. Agora pense, e se for alguém que você amou? E se for você? Quantos gritos não ecoam do outro lado esperando que alguém os escute? E se essas revelações chegaram até você agora, não seria um chamado? Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você consegue sentir essa presença que chegou agora enquanto você ouvia, esse calor nas mãos, esse arrepio no pescoço, esse nó na garganta? É isso, é esse o sinal. Continue, porque ainda falta o mais importante, e se você fechou os olhos por um segundo, talvez tenha sentido algo que não consegue explicar. Uma presença? Um toque invisível? Ou apenas aquela dúvida que queima por dentro? Há dores que não vêm do corpo. Elas nascem da alma, e é a alma que hoje te chama à consciência. Não por acaso, porque essa escolha, enterrar ou cremar, pode ser, sem exageros, a linha tênue entre a promessa de ressurreição ou o esquecimento eterno. Muitas vezes, o inimigo não vem gritando. Ele vem disfarçado de modernidade, de praticidade, de isso não tem importância. E você, na pressa do luto, aceita porque todos dizem que não faz diferença. Mas e se fizer? E se o que está em jogo não for apenas um corpo, mas o elo espiritual que te conecta à eternidade? Você pode continuar ignorando, mas já sabe que algo dentro de você está pedindo atenção, pedindo uma resposta, pedindo uma chance de corrigir o caminho enquanto ainda há tempo. Há um documento pouco conhecido que circulou secretamente entre os teólogos mais antigos. Nele, dizia-se que quem não tem onde repousar não será chamado pelo nome no último dia. Isso ficou escondido, porque saber disso causaria pânico. Porque muitos já haviam sido cremados sem saber das implicações. Mas agora não é mais segredo. Agora você sabe, e com o saber vem a responsabilidade. Você não pode mais dizer: ninguém me avisou. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Em um mosteiro na Itália, uma freira afirmou antes de morrer que via almas sem rosto batendo nas janelas durante a madrugada. Eram muitos, todos em silêncio, mas seus olhos queimados sem brilho. Quando perguntaram o que eram, ela respondeu: são os que foram consumidos antes do tempo, os que não puderam esperar o chamado. O relato foi considerado perturbador demais para ser registrado oficialmente, mas circula entre os monges e entre os corajosos que decidem ouvir. Você já sentiu isso? A sensação de que alguém te observa no escuro, de que há algo do seu lado, mas você não consegue ver. Há muitos nomes para isso, mas os antigos chamavam de eco da carne ausente. E quando essa presença vem de alguém que você ama, ela não traz medo, ela traz culpa. Uma culpa que pesa, que aperta o peito e não te deixa dormir. Uma culpa que só se acalma quando você entende o que precisa ser feito. E começa agora. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim.
Imagine-se diante de Deus no último instante. Ele olha para você com misericórdia, mas pergunta: onde está o templo que eu habitei em ti? E você não tem resposta, porque não há túmulo, não há cruz, não há vestígio, só cinzas espalhadas. Será que a alma reconheceria o próprio caminho? Será que os anjos saberiam onde procurar? O que você responderia? Agora não é o momento de pensar que isso é extremo. Agora é o momento de sentir que é real. As visões de Padre Pio não foram metáforas. Ele escreveu com dor, com lágrimas. Dizia que certas almas clamam dia e noite, mas não são ouvidas porque não há corpo que as chame de volta. Isso foi anotado, lido por poucos e trancado. Até hoje. Hoje você escuta isso porque está entre os escolhidos para saber. Mas o saber te cobra atitude. E essa atitude começa com reverência, com fé e com coragem para romper o silêncio que nos adoeceu espiritualmente por décadas. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você consegue ouvir o que está além das palavras? Consegue sentir o que vibra por trás dessas frases? É o chamado, não para o medo vazio, mas para o temor reverente que salva. Há uma diferença entre temer a verdade e fugir dela. E agora, mais do que nunca, fugir já não é mais possível. Porque o que foi revelado está gravado em você, em seu espírito, em sua memória. E não se trata apenas da sua alma. Trata-se dos seus filhos, dos seus netos, de quem um dia vai depender da sua escolha de hoje. E se você os ensinou a rezar, se você os levou à missa, se você os ensinou a confiar, como vai explicar que não se preparou para o momento mais importante da existência? Há tempo, sim. Mas não haverá para sempre. A morte, quando chega, não avisa. Mas o céu, às vezes, grita antes, e hoje ele está gritando através destas palavras. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Agora imagine o oposto. Imagine aquele que teve o corpo honrado, velado, rezado, acompanhado por salmos, aquele que foi sepultado com dignidade. Os antigos diziam que os anjos o reconhecem pela fé impressa em seus ossos. A paz naquele descanso, a preparação, a caminho. Você quer isso para você? Para quem você ama, ou vai confiar a eternidade a uma decisão burocrática? Muitas mulheres que vivem sozinhas hoje lembram de um tempo em que se chorava durante dias por quem partia. Hoje, chora-se 15 minutos, enterra-se rápido. Ou pior, queima-se sem nem ver o rosto. O luto não é só um processo emocional. Ele é um processo espiritual. E quando é negado, ele contamina. Ele adoece, ele prende, e quem fica nunca mais sente paz. Quantas de vocês carregam esse peso agora? O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você chegou até aqui por um motivo, e esse motivo é maior do que o medo. É a consciência de que a fé não é só oração, é decisão, é entrega, é responsabilidade. E quando essa responsabilidade envolve o destino eterno de uma alma, ela se torna santa, sagrada, inadiável. E agora você sabe. E sabendo, não há mais desculpa. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis.
e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você ainda sente aquela presença? Ela está aqui, agora, esperando sua resposta. Mas lembre-se, o tempo é um sopro, e ele passa antes que a gente perceba. E quando passar, pode não haver mais volta. Você está sentindo, não está? Aquela inquietação que pulsa como um sussurro vindo de dentro. Não é só emoção, é um aviso, uma intuição que você sempre teve, mas nunca soube explicar. É como se alguém estivesse te mostrando algo que sempre esteve ali, mas ninguém teve coragem de dizer. A verdade é que a alma clama, mas nem sempre pode ser ouvida. E quando ela é arrancada de sua morada sem reverência, sem honra, sem fé, ela vaga. Não por escolha, mas porque perdeu o que a ligava ao céu. Pense agora em todas as pessoas que você amou e que partiram. Você ainda sonha com elas? Sente o perfume? Lembra da voz? E se parte dessas memórias estiver tentando dizer algo? E se o silêncio delas for um grito abafado por escolhas que ninguém pensou duas vezes para tomar? É cruel pensar nisso, mas mais cruel seria ignorar. Existe um momento em que saber a verdade é a única forma de libertar os que amamos. E talvez, só talvez, esse momento seja agora. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você sabia que em diversas aparições marianas registradas em documentos do Vaticano, Nossa Senhora alertava sobre os tempos em que o homem deixaria de respeitar até os seus mortos? Ela dizia que quando isso acontecesse, as portas do inferno se abririam discretamente, não com fogo visível, mas com indiferença, com frieza, com pressa, com decisões erradas tomadas por corações apressados. E agora olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que foram cremadas nos últimos anos, sem sequer um terço no peito, sem uma vela acesa por 3 dias? A cremação virou rotina, conveniência, um procedimento padrão, mas aquilo que se tornou padrão para o homem pode ser aberração para o céu. Muitos já se foram assim, e seus espíritos ainda gritam. Há padres que não dormem mais à noite. Há freiras que deixaram conventos após ouvir lamentos em capelas, onde os corpos jamais voltaram a repousar. Mas quem escuta esses testemunhos? Poucos, muito poucos. Talvez você esteja entre os escolhidos. E se está, não é para apenas ouvir, é para agir. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você já reparou como algumas famílias simplesmente não conseguem seguir em frente após a morte de um ente querido? Não é só luto, é algo mais denso, como se uma parte delas tivesse sido arrancada junto com aquela alma. E às vezes foi. Porque quando uma alma não encontra descanso, ela continua ligada, ela puxa, ela se manifesta, ela cobra. Em dores que não passam, em sonhos perturbadores, em doenças que ninguém explica. O espírito não esquece, ele só silencia, até alguém decidir ouvir. Há quem diga que isso é superstição, mas não é. Isso é sabedoria ancestral, é fé enraizada nas Escrituras. Até os ossos de José foram levados de volta a Canaã, porque até ele sabia que o local do descanso é um código sagrado para Deus. Isso está na Bíblia,
Isso foi ensinado por séculos e agora está sendo esquecido em nome da pressa, da economia, do "isso não importa mais", mas importa sim, e você sabe. Porque está aqui até agora, lendo com o coração acelerado, com os olhos marejando, com o peito apertado. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades, liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Não pense que o inferno começa depois da morte. Para muitos, ele começa quando o corpo é queimado e a alma não encontra mais referência de onde veio. Quando o caminho de volta é apagado como cinza ao vento. Imagine o desespero espiritual. Imagine o grito preso de alguém que sempre confiou, sempre rezou, sempre teve fé e foi negado de sua última morada por decisão alheia. Isso acontece mais do que você imagina, e as igrejas silenciam por medo. Mas a verdade não pode ser calada para sempre. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas mulheres que hoje assistem a esse vídeo já sentiram uma presença forte dentro de casa, após um velório sem velas, sem missa, sem corpo, algo que não se explicou, mas que permaneceu por semanas, meses, às vezes anos. Isso não é coincidência. Isso é laço quebrado. É oração que não foi feita. É corpo que não foi abençoado. É espírito sem abrigo. E agora você tem uma chance. Não apenas de entender, mas de fazer diferente. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora, antes que desapareça. Depois diga, essa palavra chegou no meu desespero. Você precisa ficar até o final porque ainda não revelei a oração mais antiga que Padre Pio usava para libertar as almas que estavam vagando sem corpo. Uma oração escondida, passada entre monges em voz baixa. Uma oração que só funciona se feita com fé e com entendimento. Ela será revelada apenas para quem chegar até a última linha, porque ela não pode ser tratada como qualquer frase. Ela é um código espiritual. E você só estará preparado quando souber tudo. Pense agora naquelas fotografias antigas guardadas na gaveta, nos olhos de sua mãe, nas mãos do seu pai. Pense naqueles que vieram antes, que rezaram por você mesmo sem te conhecer. Agora pense, como eles esperam que você reze por eles? Com pressa, com dúvida, com cinzas ou com reverência, com fé, com presença? A oração só sobe quando o coração está inteiro, e o coração só fica inteiro quando o corpo também é respeitado. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. Você chegou até aqui. Isso significa que sua alma está acordada, que você ouviu aquilo que ninguém mais escuta, que você entendeu aquilo que muitos negam. E agora, o que você vai fazer com isso? Vai calar? Vai ignorar? Ou vai agir com fé e consciência, honrando os que vieram antes e preparando o caminho para os que ainda virão? A revelação completa está perto. Falta pouco, mas ainda há algo que você precisa ouvir. Há algo sagrado em quem se permite ser tocado pela verdade, mesmo quando ela assusta, mesmo quando ela destrói tudo o que você pensava saber. Porque quando a verdade entra, ela não bate a porta. Ela entra como luz numa casa escura. Ela revela o pó, os cantos esquecidos, os segredos enterrados. E foi isso que aconteceu com você agora. Não foram apenas palavras, foi revelação, um chamado, um alerta que rasga o véu e mostra o que o mundo não quer mais ver.
Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu já cremei alguém? Essa pergunta não sai da boca, mas grita dentro do peito. O arrependimento pode ser um fardo cruel, principalmente quando vem carregado de amor. E Deus sabe disso. Por isso deixou orações específicas. A misericórdia ainda existe, mas ela exige atitude. Ela exige que você clame, que você ore como nunca orou, que você dobre os joelhos e diga: perdoa-me, Senhor, eu não sabia. Essa oração tem poder quando vem de um coração quebrantado. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há orações que restauram. Há palavras que reconstroem. E há um Deus que ouve até mesmo o que você não consegue dizer. É por isso que o livro digital de Padre Pio foi liberado agora, porque ainda dá tempo. Pouco, mas dá. Nele estão orações que já libertaram almas presas, que já trouxeram paz para famílias em luto, que já reacenderam a esperança em viúvas que não dormiam havia anos. Não são palavras comuns, são chaves. E se você chegou até aqui, é porque Deus quer te entregar uma. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Lembre-se, Deus não está atrás de perfeição. Ele busca sinceridade. Ele busca os que, mesmo errando, decidem voltar. E talvez você seja essa mulher. Aquela que passou a vida achando que sabia tudo, que seguiu o que todos seguiam, que aceitou o que parecia mais fácil, mas que agora abriu os olhos e está decidida a mudar, a proteger os que ama, a não permitir que ninguém que você ama fique fora do chamado eterno, a conforto nas lágrimas, a cura na dor, a vida onde parece haver apenas luto. E é por isso que você precisa agir, hoje, não amanhã, hoje, porque a eternidade começa exatamente no segundo em que a verdade toca o coração. E esse segundo já chegou. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora, antes que acabe. Só abra esse conteúdo. Se seu coração está clamando por ajuda do alto, depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Você chegou até aqui por um motivo maior. E talvez, sem saber, acabou sendo a ponte para que outros também sejam alcançados, porque agora você carrega a luz, agora você carrega uma responsabilidade. Talvez seja sua filha que precise ouvir isso, talvez seja seu irmão, talvez uma amiga que enterrou o pai recentemente. Seja quem for, você sabe, o nome já veio à sua mente, e isso também é Deus. Nada que você ouviu aqui será em vão. Cada palavra plantou algo em sua alma, e mesmo que você ainda não entenda tudo, você já sente. A alma reconhece quando está sendo chamada, e o que foi revelado aqui hoje não pode ser ignorado. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Antes de encerrar, ouça isso com atenção. Não há escuridão que resista a uma alma acesa. E mesmo que você tenha tomado decisões erradas, há tempo. Ainda há tempo. Porque enquanto você respira, Deus ainda fala. Enquanto seu coração pulsa, Ele ainda espera. E enquanto sua mente reflete, Ele ainda opera. Tudo o que Ele precisa é que você diga sim. E esse sim você pode dizer agora, em silêncio, com lágrimas, com dor, mas com fé. Sinta esse momento. Feche os olhos. Traga à memória os nomes de quem você ama. Imagine cada rosto. Imagine cada um sendo chamado no dia da ressurreição. Eles estão ali.
esperando, e você pode garantir que estejam prontos, que estejam cobertos, que estejam preservados. E se alguém já foi cremado, ore, clame, faça as orações do livro. A misericórdia pode alcançar até onde seus olhos não veem. Padre Pio acreditava nisso. Por isso ele escreveu o que escreveu. E por isso esse conteúdo chegou até você. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Agora respire. A dor não foi em vão. A angústia foi apenas o processo da revelação. E o medo que você sentiu foi o grito de Deus te acordando. Mas agora, com a verdade, vem a paz. Uma paz que não é do mundo. Uma paz que só o céu entrega. Você não está sozinha, nunca esteve. Mesmo quando errava, ele te observava, esperando o momento em que você iria perceber que sempre houve um caminho de volta. E se você sente que esse foi um dos vídeos mais importantes que já passou pela sua vida, então você já sabe. O próximo será ainda mais profundo, porque há mais verdades a serem ditas. Verdades que podem transformar sua eternidade e a eternidade dos seus. Então ative as notificações. Volte aqui, espere pelo próximo, porque o que vem a seguir é para os que resistiram até o fim, para os que não fecharam os olhos, para os que ouviram a voz de Deus. No meio da tempestade, esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Até o próximo vídeo. Que Deus te guarde e te prepare. Amém.